Boa noite. Vamos esperar, deixar entrar mais algumas pessoas. Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Daqui a pouco vamos começar o nosso Sextas da Saúde Mental. Já temos duas pessoas, esperar mais um pouco. Olá, quem está aí? Eu não consigo ver os nomes, não consigo ver quem nos está a assistir. Hoje eu estarei aqui durante uns 50 minutos com vocês para uma conversa muito interessante, mas um tema sobre saúde. Esperar mais um pouco. Bem, vamos começar. Muito boa noite, eu sou a Sônia da Cunha, sou médica, especialista em psiquiatria. Vou estar hoje aqui, olha, já estou convosco hoje, para mais um Sextas da Saúde Mental. Este vídeo terá aproximadamente 50 minutos de duração. Agradecemos pela vossa presença. Nós somos uma equipa de profissionais que cuidamos da sua saúde, não só mental ou psíquica. Nós olhamos para o ser humano como um todo, na sua vertente física, psicológica, social e até espiritual. Então, hoje escolhemos um tema que eu acho que é de grande interesse, né? De interesse geral. Na verdade, é um tema que, parecendo que não é um tema que interessa apenas o público feminino, porque foi uma proposta que veio de um senhor, né? Então, hoje nós vamos falar de transtornos mentais durante a gestação e no pós-parto. Falar da saúde mental na gestação e pós-parto, né, que para nós profissionais chamamos de puerpério, é um tema muito amplo e muito complexo. Isso por quê? Porque neste período as mulheres passam, né, por diversas alterações a nível hormonal, e a partir dessas alterações ela vai ter alterações físicas, alterações psicológicas, emocionais e que vão se refletindo na sua saúde, né? Então, essa miscelânea de alterações que ela vai sofrendo cria uma certa confusão na mente das mulheres, na mente de quem lida diretamente com essas mulheres. Mas essas alterações não. A complexidade do que acontece com a mulher no período de gestação é tão intensa e o limite daquilo que é fisiológico e patológico é tão estreito que não gera apenas confusão ou não gera apenas, como é que eu posso dizer, não gera apenas confusão na cabeça de quem não sabe. Inclusive, profissionais de saúde também têm alguma dificuldade em definir o que é fisiológico e o que é patológico. A verdade é que a gestação, para muitas mulheres, não é aquela fase que muita gente romantiza, muita gente diz que toda mulher gosta de ser mãe, toda mulher gostou da experiência de ser mãe, e etc. Para muitas mulheres, estas alterações são tão intensas que se manifestam de forma patológica e que por essa dificuldade de diagnóstico, muitas dessas mulheres não são tratadas devidamente, e não são encaminhadas para os especialistas que devia, né, ou que têm capacidade de diagnosticar, e muitas nem sequer fazem o tratamento ou vêm a descobrir muito mais tarde, com algumas sequelas, algumas já com
com estado avançado, estado crônico, enfim. Então, para o dia de hoje, para essa noite, eu vou conversar convosco e gostaria muito que vocês participassem, porque eu sei que é um tema de interesse geral. Muitas mulheres vão se identificar com o que eu vou falar, muitos homens, muitas famílias que se calhar estão a assistir aí vão se identificar com o que eu vou falar. E gostaria muito que vocês enviassem os vossos comentários, que vocês enviassem as vossas perguntas, que vocês enviassem as vossas sugestões, testemunhos e etc. É, por uma questão didática, eu preferi dividir o tema, né, de conversa. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Como é que está? Seja bem-vindo, Cláudio. Preferi dividir a conversa de hoje em 4 grandes temas. Então, eu vou falar não vou falar das mulheres que fazem uso de substâncias, de drogas, as mulheres dependentes de drogas, porque é um tema que também é muito complexo, é muito amplo e roubaria todo o programa se fôssemos falar dessas mulheres. Se calhar num outro dia, num outro programa, vamos nos focar só mesmo em mulheres dependentes de álcool, outras drogas e na gravidez. Então, para hoje eu dividi em 4, né? Vou falar das mulheres grávidas que passam por alterações psicoemocionais, que não necessariamente sejam classificadas como um transtorno mental, como um transtorno psiquiátrico, né? Óbvio que aquelas mulheres, isso não quero dizer que todas as mulheres, quando estão grávidas ou no pós-parto, têm alguma alteração. Há mulheres que têm a alteração. Obrigada, Arsénio, tudo bem? Há mulheres que não sentem nada, nem do ponto de vista físico, nem psicológico, elas têm a gravidez e não sentem nada, mas há um grande número de mulheres, sim, que têm essas alterações psicológicas, emocionais, não necessariamente constituindo uma patologia, né, um transtorno mental. Então, vou falar desse grupo. Depois, vou falar do grupo de mulheres, um grupo muito especial, que são as mulheres que já têm algum diagnóstico psiquiátrico, são mulheres que já fazem uso de medicação, que já têm algum acompanhamento e que depois ficam grávidas. Esse é um grupo que merece uma atenção muito especial. Vou falar das mulheres que não tinham nada, supostamente não tinham nenhum diagnóstico psiquiátrico, mas que durante a gravidez e o pós-parto desenvolveram. E, no final, vou falar daquelas mulheres que começaram a ter problemas mentais durante a gravidez ou pós-parto e que depois desse período continuaram, né? Essas alterações permanecem. Então, para começar, eu gostaria que olhássemos um pouco para a neurofisiologia do hormonal, né? A fisiologia neurohormonal da gestação, mas de uma forma muito rápida, né? Não vou aqui entrar em termos técnicos, tá? Porque também não é esse o objetivo. Mas durante a gestação, a mulher sofre uma série de alterações, não só físicas. Aliás, essas alterações físicas são resultado de alterações a nível fisiológico, alterações principalmente a nível neurológico, a nível neurohormonal. Então, no processo de gestação estão envolvidas 3 hormonas principais, né? Que é o estrogênio, que é a progesterona e a prolactina. Essas hormonas é que vão ser liberadas e vão preparar a mulher para receber o bebê, para o útero ter as condições, para a placenta, no pós-parto, a mulher poder dar de mamar, o aumento das mamas e por aí fora. Essas alterações todas que vocês observam, né, na mulher são fruto de alterações a nível do cérebro. E a nível do cérebro existe uma área que é a maior responsável,
que é a hipófise. A hipófise é uma glândula muito importante para o organismo. E na gravidez, essa glândula, ela recebe um sinal e ela vai produzindo ou vai mandando estímulos para o organismo, as outras glândulas que estão dispersas no organismo. Estamos a falar da tiroide, estamos a falar das paratiroides, estamos a falar das suprarrenais. Essas glândulas vão produzindo uma série de hormonas. Então, nesse momento, esta glândula, que é a hipófise, ela, alguns autores falam que ela aumenta de tamanho, mas aumenta mesmo muito de tamanho. Ela chega a aumentar aí a 30%, 30% do seu tamanho normal até a 100%. E lá mais para frente eu vou explicar uma síndrome, uma série de sinais e sintomas que decorrem devido a esse aumento dessa glândula, que é a hipófise, né? E quais são os possíveis problemas que podem vir deste aumento da hipófise. Então, essas alterações neurohormonais, para algumas mulheres, elas não veem como se não causassem nenhum problema. Para algumas mulheres, elas vão levar a uma série de alterações psicológicas, emocionais e, mais grave, podem vir a criar transtornos mentais. Então, eu vou falar do primeiro grupo de mulheres que eu disse, né, que são aquelas mulheres que desenvolvem alterações psicoemocionais muito leves, né? Provavelmente por alguns fatores, alguns descritos pela literatura, tendência familiar, traços de personalidade, caráter. Então, são aquelas mulheres que não estão preparadas para o processo de gestação e percebem ou entendem as mudanças físicas ou estéticas corporais como algo que elas não estavam preparadas e não aceitam. Então, são mulheres que às vezes observam uma alteração branda do humor, uma sensação de irritabilidade leve, de choro fácil, mulheres que percebem o processo de gestação como algo novo que faz elas questionarem se de facto saberão ser boas mães, se de facto como é que vai estar a sua vida depois de ser mãe, se o bebê vai nascer bem, se há possibilidade dessa criança vir a ser uma criança saudável. Enfim, mulheres que têm essa tendência de questionar e serem mais sensíveis e receberem a mudança do organismo de forma de rejeitar um pouco a mudança as mudanças fisiológicas do organismo, são mulheres que normalmente ficam um pouco mais sensíveis durante a gestação. Essas mulheres, muitas delas ultrapassam por si só os problemas psicoemocionais da gestação, mas não há de facto sinais e sintomas tão graves ao ponto de haver necessidade dessas mulheres fazerem um tratamento farmacológico ou serem internadas, né? Normalmente, nos casos em que há uma dificuldade para essas mulheres aceitarem e que estas influenciam a nível da sua vida, sua dinâmica social, há necessidade de encaminhar essas mulheres para uma psicoterapia, né? Muitas das mulheres que passam por isso fazem uma psicoterapia e depois acabam por... Olá, Antônia, boa noite, seja bem-vinda. Acabam por conseguir atravessar o processo de gestação sem muitas dificuldades, né? Muitas questionam a sua sexualidade na altura, na fase da gravidez, muitas questionam como é que vai ser o parto, há uma ideia, assim, popular, geral, de que o parto é sempre um processo muito sofrido, é um processo muito agressivo para mulheres, e há mulheres que já sofrem só de pensar nesse processo em que ela vai ter que passar, depois a possibilidade de vir a ser mãe, enfim. Então, essas mulheres, em termos de psicopatologia, nós não consideramos essas mulheres, de facto, como um transtorno mental.
descrito nos nossos manuais. Essas mulheres são mulheres que estão a passar por alguma questão existencial, é, alguma alteração psicoemocional branda, então essas mulheres geralmente são encaminhadas para uma psicoterapia e elas acompanham e conseguem atravessar o processo de gestação sem grandes necessidades de tratamento ou sem grande intercorrência. Temos outro grupo que eu disse que ia falar, que é um grupo de mulheres que são as mulheres especiais, né? São mulheres que já têm um diagnóstico de transtorno mental, algumas já fazem tratamento e que engravidam. Essas mulheres são mulheres mesmo de risco. São mulheres de risco porque, deixa-me dizer alguns dos transtornos, né? Se calhar vocês se identificam, são aquelas mulheres que já são esquizofrênicas, né? Que têm aquelas alterações, alucinações, visões, delírios e etc. São mulheres que já fazem o tratamento. São aquelas mulheres que têm o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, mulheres que ora estão para baixo, muito deprimidas, e há momentos estão para cima, mais irritadas. São transtornos muito graves. Tem as mulheres que são depressivas, as mulheres que têm problemas de ansiedade e outros. Então, este grupo de mulheres é um grupo de risco, por quê? Porque há possibilidade destas mulheres, durante a gestação, por aqueles fatores todos que eu já descrevi, né, que são os fatores hormonais, há uma propensão maior dessas. Obrigada, Antônia. Dessas mulheres a virem a ter crises ou descompensarem durante o período de gestação. Então, só o facto delas já terem o diagnóstico e essa propensão para descompensação, e só o facto de descompensarem, já as leva a outros riscos, como, por exemplo, o risco de abandonarem a medicação. E só o facto de abandonarem a medicação agrava os sintomas. E se agravam os sintomas, elas. Ultimamente, o Cláudio fala de número de cesariana. Será que é por causa da ansiedade antes do parto? É assim, Cláudio, a ansiedade não é um fator de risco para a cesariana. As cesarianas, as indicações de cesariana são indicações mesmo do ponto de vista físico. E eu não gostaria muito de entrar na parte da fisiologia, da alteração física das mulheres grávidas, porque não é a minha praia. Eu gostaria muito de ter aqui um colega da obstetrícia, que ia ser uma grande ajuda, mas infelizmente esta fase de pandemia, a Covid, está uma complicação, está um problema para os profissionais de saúde. Então, não é. Só a ansiedade em si não é uma indicação para a cesariana, Cláudia. Pronto, voltando aqui o que eu estava a falar. Então, as mulheres que já têm um transtorno psiquiátrico prévio, elas tendem a descompensar mais na gestação devido às alterações neurohormonais. E só essa descompensação faz com que muitas abandonem o tratamento, muitas não acompanhem mais, não façam acompanhamento psiquiátrico, deixem a medicação, e isso agrava mais nos sintomas. E vai ser uma espécie de espiral. O que é que vai acontecer? Elas vão se colocar a comportamentos de risco. Muitas envolvem-se em uso de substâncias psicoativas, só pelo facto de estarem tão descompensadas a nível psicológico e emocional. Muitas não cumprem com as consultas de acompanhamento da própria gestação, não fazem as vacinas, não fazem o acompanhamento fetal. Muitas nem sequer se dão conta que estão grávidas. Nós temos casos de mulheres que têm transtorno mental e que não se dão conta que estão grávidas, e muitas até têm o parto na rua e tal. Então, são mulheres que, na minha opinião,
deviam ser mulheres bem controladas, mulheres que devia haver um registro, né? Uma espécie de base de dados, mulheres com transtorno mental em idade reprodutiva, para que se acompanhassem bem essas mulheres, porque há crianças que nascem doentes só porque houve uma negligência no acompanhamento destas crianças. Então, identificando uma mulher que tenha um fator de risco, que seja uma mulher que já tem um transtorno mental prévio, essa mulher deve ser encaminhada. Então, há uma dificuldade muito grande. E outra dificuldade também no lidar com essas mulheres é o facto de os nossos tratamentos, né, quase todas as medicações que nós usamos a nível da psiquiatria, elas atravessam a barreira placentária. Então, é um desafio muito grande, porque elas descompensam, desculpa, eu estou aqui, tá frio aqui, o nariz já está entupido. Então, elas descompensam a necessidade de introdução de novas medicações e depois estas medicações, ao mesmo tempo, atravessam a barreira placentária e vão, muitas das vezes, fazer mal à criança. Então, cuidar de uma mulher com um transtorno mental e que já faz uso de medicação é um desafio muito grande para o profissional e é algo muito delicado que requer uma interação constante entre a paciente, a família, o obstetra e o psiquiatra. E muitas das vezes há grande dificuldade nisso. Este grupo aqui é um grupo que devemos conversar, falar muito com a família, e mesmo assim é muito difícil, porque muitas delas acabam por sair de casa, desaparecer, e a família não consegue controlar. Enfim, devemos olhar fazer um olhar mais especial a esse grupo de pacientes. Não sei se já tem alguém aí que queira falar, tem alguma experiência para partilhar sobre esse grupo de pacientes. Depois, há o outro grupo de pacientes, que são as mulheres que não têm ou não tinham nenhum diagnóstico prévio, nenhuma patologia do foro mental, mas que depois, durante a gestação, desenvolvem. E aqui uma condição que eu quero chamar a atenção, que é a vulgarmente chamada de TPM, que é o transtorno que nós chamamos de transtorno disfórico pré-menstrual. Muitas mulheres não valorizam o transtorno disfórico pré-menstrual, que é a TPM. Ai, não, estou com TPM. Muitas nem sequer têm a TPM, né? Uma alteraçãozinha no trabalho, não sei o quê. Ah, TPM, e é muito vulgarizado. Até os homens já falam de TPM. Ah, uma mulher não pode reclamar. Ah, não, ela está com TPM. Cláudio, será que a depressão pós-parto acontece mais em mulheres que estão à luz a primeira vez ou depende das circunstâncias? Boa pergunta, Cláudio. Existem alguns fatores, que eu já vou falar, alguns fatores que podem levar a mulher a desenvolver depressão. A Rita Leite Prudente. Olá, Rita, tudo bem? Doutora, medo de que a criança lhe seja retirada por causa do diagnóstico, sistema ou mesmo da família não pode levar a um abandono? Sim, sim. Tem isso. A Rita tocou aqui num assunto muito importante, muito interessante. É o estigma e o facto da família e a sociedade não saberem lidar com a mulher que tem um transtorno psiquiátrico prévio e que fica grávida. O facto de uma mulher ter um transtorno psiquiátrico crônico arrastado não significa que essa mulher não tenha capacidade ou que essa mulher seja negligente para o tratamento dessa criança. O que se vê frequentemente é que as famílias recebem tão logo nasce, nem sequer dão a oportunidade da mãe ser mãe, cuidar da criança, ficar com a criança, ou
ou ser ela, né, a responsável pela criança. Então, vemos muitas mulheres que têm transtorno mental que a família chega e recebe e leva crianças para destinos incertos, para lares, para orfanatos, e muitas delas têm consciência que se forem para alguma instituição ou falarem com a família, isso vai acontecer e só por isso fogem. É um assunto também que deve ser abordado, amplamente abordado, e deve ser olhado com muita cautela, porque o facto de uma mãe ser retirada a criança pode piorar o estado dela psicológico e emocional, né? E isso influenciar para uma piora no seu transtorno mental. Boa pergunta, Rita. Então, voltando aqui às mulheres que não tinham nenhum transtorno mental antes e que depois desenvolvem, eu estava a falar do transtorno disfórico pré-menstrual, vulgarmente conhecido como TPM, e que muita gente banaliza, inclusive os homens já falam, não, ela tem TPM e tal, e etc. É um transtorno, Antônia, eu já respondo a sua pergunta, só para não me perder. É um transtorno que merece cuidado, tanto do obstetra como do psiquiatra, e deve ser tratado esse transtorno. Por quê? Porque as mulheres que têm já a TPM, o transtorno disfórico pré-menstrual, são mulheres que têm uma maior probabilidade de vir a desenvolver transtornos do humor durante a gravidez e durante o pós-parto. Por isso que na história obstétrica da mulher é necessário, isso já falar para os outros profissionais, é necessário se fazer uma história muito profunda, uma anamnese muito profunda, saber se essa mulher tem alterações menstruais, saber da história de outros partos que ela teve, se já teve, saber da história da mãe dessa mulher, das irmãs, das tias, se têm ou tiveram durante a gravidez e parto, alterações, se têm durante a menstruação, porque mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual têm uma grande tendência a desenvolver transtornos do humor durante a gravidez. Estamos aqui a ver a pergunta da Antônia. Doutora, eu não tenho boas lembranças do meu parto e talvez influencia no medo de voltar a fazer o filho. Por outro lado, meu pós-parto foi complicado. Quando ouço de parto, só digo, Deus me livre. Antônia, gostaria que dissesses qual foram, por que você não tem boas lembranças da gravidez, o que aconteceu, por que veio que tu lidas, né, a possibilidade de uma nova gravidez com medo. Outra pergunta, doutora, uma gravidez desejada, porém, se no percurso alguém tiver um comportamento decoroso, pode causar transtornos mentais? É assim, os transtornos mentais, como tal, aqueles transtornos graves mentais, dependem de outros fatores, né? Dependem da própria sensibilidade orgânica da mulher, como é que ela vai receber, na gravidez, né? Como é que ela vai receber as hormonas e todas as alterações. Dependem de fatores familiares, fatores sociais da mulher, fatores da própria personalidade da mulher e como é que ela vai perceber tudo isso, né? Mas sim, ela pode desenvolver, sim, transtornos mentais. Doutora, abordou sobre a TPM. Existem casos em que as mulheres ficam muito estressadas. A minha questão cinge no seguinte: como os exercícios físicos nesse período podem combater esta irritabilidade? Sim, os exercícios físicos, uma boa higiene, né, psicológica e mental é sempre boa, mas há aqueles casos, Cláudio, que são mesmo casos muito intensos, muito agressivos, porque não dependem só da boa vontade da mulher, não depende só dos exercícios e que precisam de medicamentos, porque são considerados como um grupo dos transtornos do humor. Então precisam de antidepressivos. Há mulheres que têm que tomar estabilizadores do humor, calmantes durante a fase antes pré-menstrual.
só deles serem tão intensos. Mas óbvio que recomenda-se sempre uma boa saúde, dos hábitos higiênicos e exercícios físicos. Exercícios físicos são sempre bem recomendados. Depois do parto, deixei de sentir vontade de sexo e quando tentasse não sentia nenhum prazer. Pois isso que tu estás a referir, Antônia, não é raro. Há muitas mulheres que referem isso, de não terem prazer sexual, mas há autores que descrevem essa baixa assim do interesse sexual por motivos das próprias hormonas que são produzidas, as próprias alterações a nível da fisiologia, e também autores que escrevem que tem muito a ver com receios ou medos, processos inconscientes da própria mulher. Então, nessa fase, devias ter feito uma psicoterapia para tentar perceber, ou então um tratamento para tentar perceber o que é que de facto estava a acontecer contigo. O que eu quero aqui também ressaltar é que as alterações que acontecem durante a gestação são amplamente negligenciadas, porque muita gente, e profissionais mesmo, entendem como alterações que são normais do processo. E aquelas que são de facto patológicas não são nem diagnosticadas, então ficamos um pouco perdidos saber o que é de facto, o que foi de facto, que era só simplesmente uma alteração normal da mulher não conseguir lidar com o próprio processo de gestação, ou se de facto era uma patologia como tal e precisava, né, de tratamento, de uma investigação mais profunda, né? Pronto, acho que por enquanto não tenho mais perguntas. Alimentação base de verduras assim podem evitar depressão pós-parto. Alguns alimentos é, que aumentam, né, o nível de serotonina no cérebro. E esses alimentos são recomendados. Eu agora não me lembro uma lista de alimentos, eu não me lembro. Normalmente eu reencaminho para nutricionista, mas há uma lista de alimentos que são sim bons em caso da depressão, né? Depressão no geral e depressão pós-parto. Então, voltando aqui às mulheres que desenvolvem os problemas durante a gestação, essas mulheres têm que ser avaliadas, né? É muito frequente desenvolverem transtornos do humor, muito frequente, e principalmente aquelas mulheres que já têm a TPM ou já têm problemas na família, mulheres que são filhas de mães que já tiveram depressão, mulheres que são filhas de mães que têm transtorno afetivo bipolar, mulheres que são filhas de mães que tiveram psicose. Olha, a Rita está a dizer que tem a banana. Ótimo. A banana. Sim, se tiverem outras pessoas que conheçam alimentos, né? Não é a minha praia, né? Que conheçam alimentos, podem passar aqui e quem estiver interessada pode tirar a lista. Então, são mulheres que no curso da gravidez também começam a ser consideradas mulheres de risco. Por quê? Porque podem evoluir com um quadro depressivo durante a gravidez. E aí aquela dificuldade no tratamento, pelos motivos que eu já disse, né? Que uma medicação na gravidez é sempre a possibilidade de uma agressão, né, para o próprio feto. E tem o grupo vamos desligar o vídeo, então, tem o grupo das mulheres que desenvolvem as psicoses durante a gravidez, mas é muito raro. São aquelas mulheres que entram num período de confusão mental, não sabem quem são, ouvem vozes, alucinam, veem vultos. É muito, muito, muito menos frequente que os transtornos do humor. Depois, vamos entrar para o grupo de mulheres que desenvolvem, né, o transtorno no pós-parto. Então, no pós-parto, o puerpério, né, que nós chamamos o puerpério imediato, que são os 2, 3 dias ou 4 dias após a criança nascer. Temos o imediato, que, se não me engano, é uma semana ou 2 semanas, e o tardio, que são 4 a 6 semanas depois da criança nascer. Temos 3 entidades mais frequentes, que é o que é chamado blues,
do blues, né, que é a tristeza, aquela tristeza em que a mulher se desinteressa, tem aquela sensação de labilidade emocional, tem um choro mais fácil. A literatura fala que este blues acontece porque aquelas hormonas que eu disse no começo, que aumentam durante a gestação, há uma queda abrupta durante o parto. Então, o blues aparece entre o segundo a quarto dia depois da gestação. O blues não é uma depressão pós-parto. O blues não é uma depressão pós-parto e nem sequer requer tratamento medicamentoso. Há muito profissional a medicar o blues, o que é a chamada disforia pós-parto. Então, é uma mulher que chora mais, é uma mulher que está mais irritada com a família diz, não, ela não era assim, está muito estranha, nem parece que gosta do bebê, nem parece que quis ser mãe, ela desejou a criança, quis muito a criança, mas agora ela chora. Então, tem um tempo limitado também, o plus, e geralmente essa mulher só precisa de apoio da família, apoio nos cuidados do bebê, só precisa de apoio do parceiro, precisa de uma organização familiar melhor, se calhar uma terapia, e essa mulher consegue atravessar sem necessidade da medicação, né? Depois temos a depressão pós-parto. Perdão, a depressão pós-parto. A depressão pós-parto é um transtorno muito, mas muito grave na mulher, e requer, muitas das vezes, internamento, porque a mulher desenvolve uma tristeza profunda e tem muito a ver com a queda dessas hormonas, tem a ver também com a queda da serotonina no cérebro, que é uma substância que é a substância do humor, tem a ver também com os fatores de ter mãe depressiva, dela própria já ter tido uma depressão no passado, ter tratado uma depressão no passado, tem a ver com o facto dela, se calhar, ter um transtorno afetivo bipolar não diagnosticado, não tratado. Então, é um diagnóstico muito grave e que muitas mulheres emagrecem, não comem, há isolamento social, não cuidam de si, não cuidam da criança. Muitas mulheres pensam e tentam suicídio e muitas chegam a matar as crianças. Eu já atendi muitas mulheres e tenho atendido mulheres que nessa fase acabam por matar os próprios filhos. Então, um, 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 uma condição muito, mas muito grave, e essa sim requer tratamento mais profissional, e a mulher deve internar, ficar longe do bebê, muitas das vezes, né? Muitas das vezes requer um controle mais profundo da família. Depois temos outra condição que também é muito, mas é muito grave, que é a psicose. Então, são essas as três principais condições que acontecem na mulher no pós-parto, que é a blues, depois temos a psicose, a depressão pós-parto e temos a psicose. A psicose é aquela condição que as pessoas dizem, ela está mesmo maluca, em que a mulher grita, há períodos de agitação psicomotora, há períodos em que ela não sabe quem é, tem um discurso desconecto, períodos em que parece que acorda no meio da noite e vai alucinando, vai vendo vultos, delírios, né? Delírios que ela acha que está a ser perseguida, ou alguém quer lhe fazer mal, delírios místicos também podem surgir nessa fase. Essa condição também é muito grave, muitas mulheres acabam também por se tirar a vida, matar outras pessoas ou matar as crianças. Então, a depressão pós-parto e a psicose pós-parto são condições muito graves. A depressão pós-parto é mais frequente que a psicose. Felizmente, a psicose é uma condição muito rara. Acontece tipo uma psicose em cada 100 mulheres. A blues é mais frequente, né?
muito mais mulheres passam por esse período. Pensa-se que 85 ou 90% de mulheres no pós-parto passam por um período de blues, aquela tristeza, aquela sensação de cansaço, não querer cuidar do bebê, um pouco mais irritada, que precisa da ajuda da família. É bem mais frequente. A depressão pós-parto, pensa-se que aí 10% das mulheres desenvolvam depressão pós-parto e a psicose 1% apenas. Vamos ver aqui a Rita. A própria experiência do parto pode levar ao desenvolvimento destas por exemplo, violência durante. Sim, também temos o caso da agitação psicomotora, nós chamamos de agitação psicomotora no periparto, né, no período próximo ao parto e durante o parto. Existe isso também. Temos principalmente essas pacientes que eu já referi, que são, acho que já têm uma propensão para desenvolverem, para terem problemas, né, durante a gravidez e o pós-parto. Muito bom, Rita. Então, no pós-parto temos essas três frentes. Tem uma condição que eu gostaria aqui de chamar a atenção, que é uma condição que praticamente quase que não se diagnostica, e que ela é uma condição que é grave. Eu no começo falei da glândula hipófise, né, que ela aumenta entre 30% a 100%, do seu tamanho. Então, este aumento da glândula, né, para ela é porque ela precisa produzir mais hormonas e mandar mais mensagens para o resto do organismo e etc. Ao mesmo tempo que é necessário, esse aumento também pode levar algumas mulheres a desenvolverem uma síndrome que é chamada síndrome de Sheehan. Essa síndrome foi descrita por um cientista com o mesmo nome em 1934, mais ou menos, e que inicialmente ele falava dessa síndrome em mulheres que sofriam de hemorragia pós-parto ou durante o parto, durante as cesarianas, e que a hipófise sofria uma morte, né? Algumas áreas da hipófise sofriam uma morte dessas células devido à falta de sangue, né? Pela hemorragia. Mas a literatura, como é que eu posso dizer, a literatura, né, nos últimos anos, tem descrito casos dessa síndrome mesmo em mulheres que não tiveram hemorragia durante o parto ou pós-parto. Então, pensa-se que essa glândula, o aumento dessa glândula é de tal forma excessivo que pode levar à compressão de artérias naquela região, ou então a tromboses nessa região, e essa glândula, que é a hipófise, sofre morte de algumas áreas. Então, observa-se em algumas mulheres, e se calhar muitas de vocês vão se identificar, porque durante a semana eu fui conversando com algumas mulheres, e não sei se elas estão aí, que falam que depois do parto, elas nunca mais foram as mesmas. São mulheres que descrevem que depois do parto imediato, né, ou então depois de algumas semanas, ou mesmo alguns meses, começaram a se sentir mais lentas, com mais alteração de memória, com uma sensação de fadiga, tontura, apatia. Em casos mais graves, muitas dizem que começaram a ter problemas de visão depois da gestação. Então, essa síndrome de Sheehan, ele descreveu em mulheres, inicialmente mulheres que tinham hemorragia, mas é uma síndrome que aparece devido a problemas de morte naquela glândula que é muito importante para o organismo. Há casos de mulheres que andam por vários médicos e não é feito o diagnóstico, porque pouca gente sabe dessa síndrome. E mesmo psiquiatras, muito poucos relacionam o facto de uma mulher, depois de algum tempo, depois do parto, começar a desenvolver essa sensação de fadiga, lentidão, quebra da produtividade, não relacionam a essa síndrome. E principalmente se essa mulher disser que não teve hemorragia no pós-parto, não teve hemorragia durante a gravidez. A verdade é que algumas mulheres, até mesmo anos depois, eu estive recentemente a ler um caso, né?
um relato de caso de uma senhora que foi diagnosticado a síndrome de Sheehan depois de 6 anos, ou 6 ou 7 anos depois do filho ter nascido. E que ela andou durante muitos anos, vários médicos, e ninguém fez o diagnóstico. E só mais tarde, quando ela começou a desenvolver problemas de humor, que foi tido como uma depressão, uma falsa depressão, é que alguém decidiu, um dos médicos decidiu fazer, pedir a dosagem de hormonas, né, do eixo, né, das hormonas da tiroide e por aí fora, e que descobriram e que houve uma reposição dessas hormonas e ela melhorou. Então, essa síndrome é muito frequente. Mulheres que descrevem que nunca mais foram as mesmas depois do parto. Desculpa, que eu estava aqui a ver um sinalzinho aí. Então, mulheres que descrevem que nunca mais foram as mesmas depois do parto, mulheres que descrevem uma apatia, uma lentidão, sensação de náusea, vômito, sensação de estabilidade postural, devem sempre, né, se tiveram grávidas, tiveram parto, devem sempre dizer ao médico que assiste que, de facto, notaram uma diferença depois do parto, depois da gestação, e que deve ser investigada. As pacientes que me aparecem no consultório, eu normalmente, quando há uma história de gravidez e ela relaciona, eu já investigo se há, se há déficit hormonal, se há alguma coisa. Assim, em condições, se nós tivéssemos condições boas, toda mulher depois do parto devia fazer essa bateria de exames. E devia, inclusive, fazer um exame de imagem, porque nos casos há, há um encolhimento, né, da própria área onde ela fica, onde essa glândula fica, que é visível com neuroimagem. Mas como não temos condições de todas as mulheres fazerem uma neuroimagem, é bom se fazer sempre uma avaliação histórica mais profunda de como é que foi a gestação dessa mulher, como é que foi o parto, como é que foi o pós-parto, e como é que ela tem desenvolvido, ou como é que ela tem evoluindo psicologicamente, socialmente, depois do parto. Então, a partir daí, se tiver alguma suspeita, fazer o pedido dessas hormonas e medicar, né? Há mulheres que só nas primeiras semanas de tratamento voltam a ser o que elas eram e há outras que nem por isso não conseguem evoluir. A verdade é que é um diagnóstico que é muito, mas muito subdiagnosticado. Enfim, estamos quase no fim, né? 50 minutos passam rápido, temos aí 1 minuto e meio. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para enviar. Pronto, na verdade, para terminar, era o que eu gostaria de dizer, né? E lembrar que temos esses 4 grupos de alterações frequentes, alterações mentais mais frequentes na gravidez, que temos o grupo de risco, né, que são as mulheres que já têm algum diagnóstico prévio de transtorno mental. Essas mulheres quase sempre descompensam durante a gestação. Temos aquele grupo de mulheres que não têm transtorno mental, mas que depois desenvolvem e que precisam, óbvio, de tratamento. Tem o grupo das mulheres que desenvolvem no pós-parto e tem o grupo de mulheres que têm uma alteração durante a gestação, durante o pós-parto, mas que infelizmente não se faz o diagnóstico e que esses sintomas persistem porque ela própria nem se dá conta, coitada, não sabe sequer que está relacionado com parto ou com pós-parto. Muitas vezes tem diagnósticos errados, ou é malária, ou é não sei o quê, ou é histeria, ou é frescura, ou é depressão. São muito diagnosticadas e são mal diagnosticadas e muito criticadas, perdão, e acabam por chegar já no psiquiatra depois de muitos anos e quase que nós não temos manobra para fazer muita coisa para ajudar essas mulheres. Então, batemos 50 minutos, era isso que eu queria dizer.
podem continuar a enviar as nossas mensagens. Agradeço pela presença, pela participação de todos vocês. O meu muito obrigada. Partilhem esse vídeo, enviem mensagens se surgir alguma dúvida. E muito boa noite a todos.